Olá, amigos ouvintes da Divulgar.net. Tudo bem? Vamos dar continuidade ao nosso estudo na revista O Reformador, com essas reflexões maravilhosas. Dessa feita ainda no maio de 2016, ano 2246, páginas 47 e 48. Nosso autor é Orlando Ayrton de Toledo. Nós temos referências de Valdo Vieira, de Conduta Espírita pelo Espírito André Luiz, Francisco Cândido Xavier, com pronto-socorro pelo Espírito Emmanuel. Então, reconhecimento e gratidão. E Emmanuel inicia essa leitura com uma frase seguinte: não basta admirar o Cristo e divulgar-lhe os preceitos, é imprescindível acompanhá-lo. E assim nós começamos a nossa leitura. Vamos ver o que ela tem para nos orientar, para nos alimentar o espírito, né? Sempre são leituras fantásticas nessa revista. Os acontecimentos muitas vezes falam melhor do que as palavras, principalmente quando a preocupação é com a aprendizagem necessária à evolução espiritual. E como exemplo dessa verdade, passamos a descrever um fato real. Em 1964, há meio século, portanto, foi inaugurada na cidade de Araçatuba, estado de São Paulo, o lar de menores da União Assistencial Espírita, com a finalidade de acolher e educar crianças do gênero masculino, comprovadamente necessitadas de amparo. Os irmãos José e Donizete estiveram entre os primeiros a serem acolhidos, atendendo à recomendação de autoridade judicial e confiados ao carinho e à dedicação do casal Francolino e Dice, da administração interna do lar. Os anos se passaram, José e Donizete deixaram a instituição ao completarem 18 anos. Conseguiram continuar seus estudos e estruturar cada um a seu turno, uma família estável, amparada por atividade profissional bastante digna. Dice, com idade avançada, ficou sozinha após a desencarnação do marido, ocorrida há aproximadamente 6 anos. Sendo informado sobre a situação da mãe adotiva, Donizete, agora integrante da Polícia Militar de Rondônia e residente em Porto Alegre, foi buscá-la em Araçatuba para que convivesse com ele ao lado da esposa e de um casal de filhos. A gente encontra muito isso, né? Os filhos adotivos, eles cuidam muito mais da gente do que os filhos congênitos, né? Os nossos filhos, nós chamamos de filhos que nós parimos, os espíritos que nós parimos, né? Que demos vida através de uma gestação, às vezes nem se importa. Uma família adota, trata muito bem. Esse lá que adotava várias crianças, né? Então apareceu um deles que soube que a Dice, que era uma da administradora, estava sozinha e foi lá buscá-la, né? Lembrou do que ela fez com ele no passado. E essa reaproximação já ultrapassou 5 anos em ambiente de paz e de harmonia. Sempre sob a inspiração dos ensinos de Jesus, cultivados pela revelação dos Espíritos. Identificados como virtudes, o reconhecimento e a gratidão surgem como sentimento que abrigamos na alma para a tranquilidade da nossa consciência. Gratidão é um sentimento muito nobre, que infelizmente nem todos nós sentimos. Nós não estamos preparados para sentir esse sentimento nobre que é a gratidão. E como se disséssemos, reconheço e sou grato pelo benefício recebido. É como se disséssemos, né? Quando você tem gratidão por alguém, é essa mensagem, né? De agradecimento pelo que nos foi beneficiado. Apesar de que a orientação espírita é que nós façamos o bem sem olhar a quem e sem esperar nenhuma gratidão, nenhum benefício em relação àquela pessoa. Mas quando vem de dentro da alma, a gente se sente tão feliz,
não é? Sentimento arquivado em nossa memória, o reconhecimento é com frequência esquecido e não traduzido em atitudes incorporadas como conquistas do espírito. Podemos dizer que o mesmo acontece com a gratidão. Acreditamos ser esta uma das razões pelas quais Emmanuel emite a seguinte advertência: não basta admirar o Cristo e divulgar-lhe os preceitos. É imprescindível acompanhá-lo para que estejamos na bênção da luz. A mensagem de Emmanuel, ela é muito clara, né? Não adianta nós divulgarmos a doutrina, os preceitos de Cristo, se nós não trilharmos o caminho orientado por essas leituras, por essas orientações, né? Por essas leituras, esses estudos que nos orientam. Então você chega num local, você vai fazer uma palestra, ou você vai ler um evangelho, um capítulo do evangelho, e você orienta determinados segmentos. Ali na frente de todo mundo, até a tua voz fica mansa. A gente faz isso demais, né? Mas quando a gente dá as costas, a gente não faz nada do que a gente orienta as pessoas. Então não adianta, não basta, como Emmanuel fala aqui, divulgar os preceitos. Nós precisamos acompanhar para que estejamos na bênção da luz. Ensina-nos a doutrina espírita que prece podemos louvar, pedir e agradecer. Acreditamos ser lícito afirmar que, acima de tudo, mesmo considerando os sofrimentos subordinados à lei de causa e efeito e que corrigem individual e coletivamente os desvios morais da população planetária. Olha só. A lei de causa e efeito que corrigem individual e coletivamente os desvios morais da população planetária. Temos muito a agradecer. Agradecer pela assistência dos benfeitores espirituais que jamais nos abandonam. Nós sabemos disso, né? Nossos benfeitores, eles têm um amor tamanho para conosco, que apesar de nós trilharmos caminhos espinhosos, não aceitarmos seguir a palavra de Cristo, fazermos mal ao nosso irmãozinho aqui do lado, ignorar um irmão, praticar todas as loucuras que a gente costuma dizer: eu vou viver a vida, tô nem aí, quero ser feliz, entre aspas. Sabemos que a felicidade não é desse mundo, né? Mas a felicidade instantânea que a gente busca desesperadamente, que ela, já falei em alguma outra leitura, que ela vive alguns segundos, alguns momentos, alguns dias, né? E entre a felicidade existe a felicidade terrena e a felicidade real, que é a eterna do mundo espiritual. Existe uma grande diferença, né? Então nós precisamos muito observar a diferença dessa felicidade que a gente busca. Qual é a real felicidade que nós queremos? A felicidade espontânea, instantânea, ou a felicidade que nos orienta e nos promete o nosso divino Pai Eterno? Agradecer pela compreensão que já podemos alcançar sobre a justiça e a bondade de Deus. Os nossos mentores não nos abandonam. Os nossos guardiões não nos abandonam. Estão sempre encontrando um caminho, um jeitinho de nos induzir. Esse caminho está errado, vem por aqui. Vai dormir, vai descansar tua matéria
que o espírito vai para as regiões de estudos, de trabalho, para tentar evoluir. Olha, lembra da tua missão aqui na Terra. Você precisa cumprir a sua missão para você não ter que retornar novamente nesse sofrimento todo, né? Então a gente precisa aprender a ouvir a voz dos nossos guardiões, dos nossos mentores. E como é que a gente ouve a voz deles? Nos colocando em oração, nos colocando à disposição dos nossos mentores, aceitando e acreditando que nós temos outras vidas, que já tivemos outras e teremos outras e outras, que a vida não acaba com a morte, com o desencarne, pelo contrário, aí é que nós vamos começar realmente a viver. E aí a gente percebe quanto tempo a gente perdeu, né? Em busca das felicidades que são tão instantâneas, tão momentâneas, tão rápidas, que nem vale a pena às vezes. A felicidade eterna não é desse mundo. Sabemos disso, né? Só precisamos entender e aprender a buscar a real felicidade. Agradecer pela oportunidade de uma nova existência que nos permite evoluir com as asas do conhecimento e da fraternidade. E, finalmente, agradecer pela certeza de que conquistaremos a paz e a felicidade à medida que aprendermos a viver em harmonia com as leis divinas. Então, aqui novamente deixa muito claro, né, nessa leitura, nesse parágrafo, que as leis divinas é o caminho certo para a felicidade eterna. Nós precisamos aprender, estudar e colocar em prática o que a lei divina nos orienta, nos induz e nos espera. Não existe modificação, não é como a lei terrena que existe as alterações, né? Um adendo, um aditivo. Não existe isso. As leis divinas são eternas e imutáveis. Desde os primórdios, desde o tempo que Cristo mandou Jesus, o seu Filho querido, à Terra, que essas leis existem. E elas até hoje não mudaram. São as mesmas. E a gente ainda não aprendeu. Olha que loucura, né? Essas leis são bem mais antigas do que o mundo. E a gente não aprendeu ainda. Elas estão aí na nossa frente todo dia, toda hora. Mas a gente prefere buscar os caminhos mais fáceis, mais rápidos. Não é isso? Citando mais uma vez Emmanuel, diremos que, graças a Deus, já não somos o que fomos, nem perdemos o nosso privilégio de trabalhar. Nós já fomos piores, nós já fomos homens da caverna, nós já fomos brutos, grosseiros, sem sentimento nenhum. Você imagina uma briga de dois seres humanos com espada? Eu não consigo nem imaginar enfiar a faca em alguém, né? E antigamente isso era normal, era natural. Teve um desentendimento, vamos para o duelo, vamos para cada um para sua espada. Dali só termina quando sai um morto. Olha quanta selvageria, né? Graças a Deus a gente já passou por isso, já estamos mais evoluídos, já ficamos nos sentindo mal quando assistimos um noticiário de alguém que matou alguém e alguém que fez uma maldade com alguém, de um estupro, de uma situação qualquer que aflinja, que machuque um irmão nosso, né? Porque todos somos irmãos, né? O irmão machucando o seu próprio irmão, ou consanguíneo, ou irmão, porque somos filhos de Deus, a gente já se sente mal, graças a Deus. Já tivemos essa evolução.
Emmanuel continua falando: diante da vida imperecível, em que todos os patrimônios pertencem a Deus, somente possuímos aquilo que damos. De vez que o reconhecimento, a simpatia são valores que traças e vermes jamais consomem. Né? As nossas heranças, os nossos sentimentos, as nossas heranças de amor, de carinho, de simpatia, são presentes de Deus. São presentes que nem a traça e nem o homem. A traça não corrói, nem o homem rouba. São os presentes que nós doamos aos nossos irmãos consanguíneos ou os nossos irmãos em Cristo. Esses sentimentos, eles vão conosco. E na verdade é somente o que nós levamos quando nós voltamos para a casa do Pai. É quando o sentimento que a gente tem no nosso coração, as atitudes que nós tomamos em relação ao nosso irmão, em relação às leis divinas, é o que nós levamos. O que o homem rouba e o que a traça come fica aqui. A gente não leva nada. Eu costumo dizer que caixão não tem gaveta. Mas é verdade. Mas o que a gente leva aqui dentro do nosso coração, as nossas atitudes, os nossos pensamentos, as nossas benéfices, a gente leva. E são recebidas com muito amor. E nosso transporte, nosso translado da matéria para o espírito, do espírito para a casa do Pai, fica mais leve quando a gente leva sentimentos e atitudes dentro das leis divinas. Entendemos que Donizete, com a sua atitude, Donizete foi um dos primeiros garotos que foram acolhidos lá no lar, né? Ele com a sua atitude, amparado por uma casa espírita anteriormente e hoje cidadão útil e consciente, demonstrou que não apenas admira o Cristo, mas acompanha-o. Né? Então, teve um. Talvez tiveram outros, né? Mas essa leitura, o nosso querido Orlando Ayrton de Toledo usou Donizete como exemplo. Ele foi criado num abrigo, num lar espírita, e ele realmente estudou e fez a sua caminhada dentro das leis divinas. E isso o auxiliou muito. E quando ele viu a sua mãe adotiva sozinha, foi lá buscá-la. Reconhecimento, em agradecimento e principalmente de amor. Aquela senhora que dedicou a sua vida à sua infância. Bem, amigos, essa é mais uma leitura, por sinal edificante, porque o sentimento gratidão, ele está tão escasso hoje em dia, né? A gente precisa sentir mais um pouquinho esse sentimento, não só falar da gratidão, como está na moda agora, tudo se coloca gratidão, a mãozinha posta gratidão, né? As memes gratidão, a gente tem que sentir realmente. A gente precisa sentir gratidão ao próximo, para que a gente cumpra e caminhe nas leis divinas, porque só falar não adianta, só mostrar não adianta, a gente tem que sentir. E esse sentimento é muito nobre. E eu fico, mais uma vez, muito feliz em poder transmitir essa mensagem para vocês, ter estudado essa mensagem do nosso querido Orlando Ayrton de Toledo, ter compreendido. Eu espero que vocês também tenham conseguido, e eu tenha conseguido assimilar e passar para vocês a mensagem dessa leitura de hoje. Fico muito grata, muita paz, muita luz a todos. Wanda Barros, para
divulgar.net.